18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começa agora, hein? Começa agora mais uma semana, Karime Leão. Segundona, né? Segundou, galera. É isso aí, Nós estamos de volta em 100,7 com mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, segunda-feira, 20 de abril de 2020. Vamos nessa, né? Karime Leão, Cid Soares de férias em casa e tal. E nós contamos com a participação da Nathalie Moraes, de toda a equipe de jornalismo da Mix FM aqui no 18 horas. Karime, tudo certo, tudo bem, tudo bacana para começarmos juntos mais uma semana? Tudo lindo e maravilhoso, Carlão. Tá tudo certíssimo. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia. Você que acompanha aí a programação da Rádio Mix aqui em Manaus. Ótima noite, segunda-feira, né? Semana só começando. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Você já sabe, a gente tem um encontro marcado agora, todos os dias, das 18 até as 19 horas, com muita informação, né, Karime? Exatamente, adorei aí os girassóis aí, o seu cenário. Quem tem um aplicativo humano pode nos assistir também durante todo o programa, assistir as matérias, enfim, ver os nossos estúdios, a nossa iluminação bacana aqui. Chique no Valeu, último. chique no último. Me assistir aqui de casa também, ver meus girassóis. Olha aí, lindos. De Van Gogh, os girassóis de Van Gogh. Exato, nossa, que lindo. Bom, gente, todos, né, tudo por conta do isolamento, todo mundo aí tomando todos os cuidados possíveis, né? E o que a gente faz? Assiste a live, né? Aliás, é maratona de live, né, não? Maratona de live. E além da live que aconteceu neste sábado, aquela Together at Home, né, que contou com estrelas, a galera como Rolling Stones, Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, enfim, todo, né, o mundo parou e foi bem legal também essa live que aconteceu no último sábado. Roberto Carlos comemorou 79 anos, né, na noite deste domingo, ontem, com uma live também, direto do estúdio dele no bairro da Urca, lá no Rio de Janeiro. Live essa bastante emocionante, né, Karime? Por quase uma hora, ele cantou aí um repertório com 11 músicas. Visivelmente emocionado, ele falou dos cuidados que as pessoas precisam ter com essa coisa terrível que está aí. Mas não quis dizer em nenhum momento os nomes, pandemia, Covid-19 ou coronavírus. Ele disse o seguinte, abre aspas, não gosto nem de falar o nome, fecha aspas. 1.442.000 seguidores acompanharam a transmissão pelo canal do Rei no YouTube. Muito bem, e ao mesmo tempo, viu, Nathalie, Karime e ouvintes, em 100,7, a dupla sertaneja, que é o Henrique e Juliano, era vista aí por pouco mais de 1.800.000 fãs durante toda a transmissão. Sertanejos mantiveram uma diferença de 500 mil internautas com relação ao Roberto Carlos. Ficaram todo mundo ali, né? Para e passo, né? Isso, Karime Leão, foi boa, bacana. Carlão, vamos começar então com uma notícia fresquinha agora, de última hora, e uma boa notícia, viu, gente? A Petrobras volta a reduzir nesta terça-feira, dia 21, os preços da gasolina e do diesel no país. Será o 11º corte na gasolina e o 10º no diesel. E em resposta à queda das cotações internacionais em meio à pandemia do novo coronavírus. O preço da gasolina cairá em média 8%, passando a custar em suas refinarias menos de R$1, exatamente 91 centavos por litro, isso nas refinarias. Desde o início do ano, a queda acumulada é de 55%. Já o preço do diesel será reduzido em 4% em média, passando a custar R$1,46 por litro. A redução acumulada só nesse ano, agora em 2020, já é de 38%. Bacana, né, Karime? Uma boa notícia. Vamos ver se vai refletir agora, nas bombas, vamos né? ver se vai refletir nos postos. Você vai bater nos postos, eu estava vendo a R$1, a R$1,35. Você viu? Eu abasteci a R$1,49 a última vez. Mas isso também, reflete. Eles colocam como preço de promoção, né? Também. Aquela história. Não repassa. Vamos torcer, né? Nathalie, tudo bem por aí, então? Vamos juntos?
Vamos juntos Bacana. até 7 horas da noite. Valeu, Karine, valeu, Nathalie, valeu, Ari, grande Ari ali com a gente, ali nas técnicas, nas operações. Hoje é dia 20 de abril de 2020, são 6 horas e 5 minutos e nós vamos começar para você mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, o colapso na saúde pública do Amazonas obrigou a Assembleia Legislativa a aprovar o pedido de intervenção federal no setor de saúde do Estado. A proposta foi apresentada pelo presidente da Assembleia, que é o deputado Josué Neto, e aprovada pela maioria dos deputados. Votaram a favor, os deputados Abdala Frache, Serafim Correia, Maiara Pinheiro, o delegado Péricles, Felipe Souza, Wilker Barreto, Fausto Júnior, Sinésio Campos, João Luiz, Belarmino Lins, Dermilson Chagas, Josué Neto, Adjunto Afonso, e votaram contra os deputados Saulo Viana, Joana Dark e Doutor Gomes. O caos instalado nas unidades de saúde, com pacientes morrendo por falta de atendimento adequado, falta de equipamentos, de medicamentos e profissionais de saúde suficientes para atender a demanda, estão entre os motivos para o pedido de intervenção. Vamos conferir os detalhes do pedido de intervenção aprovado pelos deputados na reportagem de Azaf Augusto. A base do governo na Assembleia Legislativa ficou dividida durante a sessão virtual de hoje, enquanto eles votavam um requerimento pedindo a intervenção federal na saúde do Amazonas. O requerimento de indicação, de autoria do deputado Josué Neto, foi aprovado com 13 votos a favor e 2 votos contrários. Contra o requerimento, o vice-líder do governo, o deputado Saulo Viana, disse que esse não é o momento de se fazer política, e ele afirmou ainda que não vê necessidade da aprovação desse pedido. Então, esse pedido de intervenção federal na saúde que está sendo proposto hoje, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque uma intervenção federal, ela tem causas, ela naturalmente vai gerar algumas situações, como, por exemplo, o Congresso vai parar por conta de uma intervenção federal, visto que aconteceu, por exemplo, mais recente, do estado do Rio de Janeiro, quando foi proposta e foi aceita uma intervenção na área de segurança pública. A líder do governo na Assembleia, a deputada Joana Dark, pediu vistas da matéria, mas só teve apoio do deputado Doutor Gomes e do Saulo Viana. Joana reclamou da rapidez com que esse requerimento foi aprovado hoje. Isso está sendo feito às coxas. E aí, quando acontece isso, eu me preocupo, porque é um pedido de intervenção federal, não é um pedido de informação, não é uma indicação. A presidente da Comissão de Saúde, doutora Maiara, votou a favor do requerimento e disse que até o momento, a Suzan e o governo não demonstraram forças para combater os impactos do coronavírus. O caos já está instalado. Cabe a cada um de nós não se ausentar no momento que a população mais precisa do nosso auxílio. A intervenção federal, ela vai trazer austeridade para a gestão de saúde. Ela vai trazer celeridade para a gestão de saúde. Ela não vai prejudicar o governador, ela não vai prejudicar a secretária de Estado, da Suzan, ela vai ajudar. O deputado Josué Neto disse que o governo do estado teve tempo para traçar estratégias contra o coronavírus, mas não fez isso até agora. Ele também afirmou que vai aproveitar a visita do vice-presidente Hamilton Mourão, que está hoje em Manaus, para tratar do assunto. O vice-presidente da República está em Manaus hoje para tratar do bem maior que a população tem, que todos nós temos: saúde. É por isso que ele está aqui. E esse requerimento é pela saúde do povo do Amazonas. Nós estamos dizendo, pelo amor de Deus, governo federal, vem aqui nos salvar, porque aqui é o estado que mais sofre hoje com o Covid-19. O deputado delegado Péricles afirmou que a indicação aprovada hoje pelos deputados não se trata de uma intervenção militar, mas sim de uma intervenção técnica na gestão da saúde do Amazonas. Nada se tem a ver com intervenção militar. Então não podemos confundir intervenção técnica, que seria uma intervenção federal na gestão da saúde, setorial. Exatamente, há uma intervenção militar, que é totalmente diferente. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e uma
correção aqui, né? Quando a gente estava falando do preço da gasolina, né? Eu me empolguei, foi, Karine? Não sei quem se empolgou, não. Eu falei que eu tenho visto os postos aqui em Manaus, eu tenho enchido, né, o tanque e tal, pagando a 4,35 litros. Aí o Carlão falou... A 4,39, mas acho que eu falei 1,39, mas não, foi só 4,39 ou 1,39. Nossa, seria o paraíso, né? Se repassassem tantas reduções das refinarias para o consumidor, quem sabe um dia a gente paga aí tão baratinho. Mas o preço médio é isso mesmo, 4,35, 4,39 o litro da gasolina. 6h10 em Manaus, boa noite. Bom, Bom, e sobre a matéria do Azaf Augusto, né, a intervenção federal, a gente tem que analisar. Uma intervenção federal, ela envolve um amplo conjunto de ações onde atuam as Forças Armadas do Estado, as Forças Militares, através de operações de garantia da lei e da ordem. A intervenção deve se justificar pelo grave comprometimento da saúde pública aqui no Amazonas. Mas, para isso, é necessário um decreto federal que tem que ter a aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado. Karine, a intervenção federal, ela é prevista aí no artigo 34 da Constituição Brasileira. E é importante observar ainda o artigo 36 da Constituição Federal, que determina a amplitude, o prazo e as condições de execução da intervenção federal. Mas foram os relatórios do Ministério Público do Estado e do Conselho Regional de Medicina que apontaram a falta de estrutura do Hospital de Campanha do Estado instalado no prédio da Newton Lins para atender pacientes com a Covid-19, o estopim do pedido de intervenção. E parece que tudo foi uma grande ação de marketing para dizer que o governo estava agindo de alguma forma, né? Mas tanto o Ministério Público do Estado quanto o Conselho Regional de Medicina do Amazonas constataram que a inauguração foi apenas um ato simbólico, porque o hospital não estava pronto para receber pacientes e oferecer um atendimento digno. Karine, por lá faltava, assim, praticamente tudo. Equipamentos, medicamentos, profissionais de saúde e até, meu amigo, sabão para lavar as mãos. As UTIs não estavam funcionando. A inauguração foi apenas um ato simbólico, uma ação de marketing milionária, sem resultado prático nenhum para pacientes que estão, sim, morrendo sem ter acesso a um atendimento digno. Quem nos traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Odineia Araújo. O Hospital de Campanha da Newton Lins foi inaugurado pelo governo do estado no sábado. Dos 14 leitos contratados por R$2.600.000, somente 36 leitos estavam prontos. E desses, somente 16 são de UTI. Mas mesmo assim, não estão totalmente equipados, de acordo com a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque. Apenas alguns leitos estavam funcionando do ponto de vista do oxigênio. Alguns leitos estavam ainda sem conexões, inclusive leitos de UTI. Os leitos de UTI ainda carecem de equipamentos que são fundamentais para o tratamento de pacientes do Covid. A procuradora, juntamente com outras entidades, esteve inspecionando o hospital no sábado. Além de falta de equipamentos na UTI, a fiscalização constatou falta de EPIs, os equipamentos de proteção individuais, falta de medicamentos e até falta de sabão para lavar as mãos. Para a procuradora Leda Mara Albuquerque, a inauguração foi apenas simbólica. Nós estivemos no Hospital Newton Lins e constatamos esse simbolismo da inauguração. Na verdade, o hospital ele ainda não está pronto para receber pacientes críticos do Covid-19. O Ministério Público pretende voltar a inspecionar o hospital ainda esta semana. O Conselho Regional de Medicina, que também inspecionou a Newton Lins, informou que faltam conexões dos ventiladores mecânicos, central de esterilização, equipamento de aspiração e sistema de vácuo, e também falta sistema fechado de manejo de via aérea em toda a estrutura. O relatório diz ainda que, diferente do que anunciou o governo do estado, a unidade só tem 3 salas de ambulatório, 4
4 leitos na sala vermelha de urgência, com um respirador funcionando, 4 monitores e um carrinho de parada cardíaca com medicação incompleta. O custo operacional do Hospital Newton Lins, somando aluguel e outras despesas como lavanderia, segundo o governo do Amazonas, vai custar 8 milhões mensais ao Estado. Somente o aluguel custa mais de 2,5 milhões. O antigo hospital da Unimed Manaus, que funcionou lá, pagava por mês R$ 866 mil. Volto com vocês. Bom, foi mais uma tentativa frustrada, né, do governador de tentar mostrar que está trabalhando, mas foi logo pego aí na mentira pelo Ministério Público e Conselho Regional de Medicina. O governador prometeu entregar o hospital com 400 leitos, gastou milhões na reforma e no aluguel do prédio, abandonado, inclusive, e agora inaugurou o hospital sem condições de atender a população. Uma farsa que foi muito rapidamente descoberta. Exatamente, Carlão. O governador e sua equipe vêm sendo aí incapazes de reagir com profissionalismo e ações concretas a essa pandemia. Todos os dias, o Amazonas é destaque negativo na mídia nacional e até internacional pelo colapso do sistema de saúde. Hospitais e dentro das unidades de saúde está chocando todo o país pela incapacidade. Exatamente, Nathalie, pela incapacidade do governo de reagir. Afinal, já são mais de 180 mortes confirmadas por coronavírus e outras dezenas ainda em investigação. Já tem até congestionamento de carros funerários nos cemitérios. O número de enterro dobrou nos últimos dias. Isso em menos de um mês do registro da primeira morte, que foi no dia 25 de março. E o que provoca repulsa, indignação de todos é a falta de sensibilidade do governador diante de tantas mortes, de tantas perdas. Sequer uma nota de solidariedade para as famílias que estão de luto, o governador é capaz de divulgar. Karime, insensível com as famílias e insensível com os profissionais de saúde que estão ali no dia a dia, na linha de frente, no atendimento dos pacientes, sem equipamentos de proteção e ainda com salários atrasados, porque este governo prefere pagar fornecedores e não paga os profissionais de saúde que estão até 5 meses com o pagamento atrasado. E quem acompanha aqui o programa 18 horas é testemunha de que nós aqui da Mix estamos denunciando o caos na saúde do estado desde maio do ano passado, quando foi ao ar a primeira edição do programa 18 horas. Karine, e agora, com a pandemia de coronavírus, estourou tudo. É um governo que nunca colocou a saúde como prioridade, que tratou os profissionais de saúde e todos os servidores como inimigos e que agora não sabe o que fazer e, por isso, é alvo de pedido de intervenção federal na saúde. 18 horas. E o Amazonas tem mais de 370 profissionais de saúde afastados por Covid-19 e 983 com atestados médicos. Somente este fim de semana, 3 agentes de endemias e uma diretora de uma unidade de saúde morreram em Manaus. Para entidades representativas, os trabalhadores da saúde estão sendo vítimas de genocídio no Amazonas. Os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. A batalha contra o coronavírus no Amazonas a cada dia perde os soldados de linha de frente. Atualmente, mais de 1.300 trabalhadores estão fora de combate. De acordo com o levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde, 983 estão de licença médica e 376 foram infectados por coronavírus, entre técnicos, enfermeiros e médicos. A presidente do Sindsaúde, o sindicato que representa os servidores públicos da saúde no Amazonas, Cleidnir Francisca, diz que os quase 1.000 atestados é de servidores que pertencem aos grupos de risco. A maioria de todos esses acontecimentos, desses afastamentos, dessas pessoas que estão com atestado, são pessoas que são do quadro e muitas vezes, do quadro de risco, e muitas vezes eles não... os diretores das unidades, dos hospitais e maternidades, eles não estão cumprindo aquele decreto do governador que diz que
qualquer cidadão do quadro de risco não é para estar à frente, principalmente na área da saúde, que é aonde as pessoas que estão infectadas estão buscando atendimento, né? O número de mortes entre os trabalhadores da saúde também tem crescido a cada semana. Somente neste fim de semana, 4 trabalhadores da área não conseguiram vencer a doença. A diretora do SPA do São Raimundo, Ana Valéria Matos, e mais 4 agentes de endemias faleceram. Entre os agentes, as vítimas foram Clauber Cavalcante, Sadir, que atuava em Iranduba, Manuel Adelino e Aldevan Baniwa, que trabalhava em Manaus. Para o presidente do Sindagente, Lorisval Pereira, os trabalhadores da saúde estão sendo vítimas de genocídio no Amazonas, já que não têm equipamentos de proteção adequados. Nós não podemos parar nossa atividade, entretanto, nós queremos as condições mínimas para continuarmos executando nosso trabalho em prol da saúde pública da população do nosso estado. Então a gente pede aqui de imediato as providências dos órgãos competentes com relação a isso, tá certo? E externar aqui todo o nosso repúdio com relação às autoridades de saúde do nosso estado, que estão sendo negligentes nessa questão tocante a equipamento de proteção individual e preservar e resguardar a vida dos servidores da saúde. Diante da falta de profissionais, a Secretaria de Saúde do Estado disse que o governo está convocando 517 aprovados em concursos antigos, além de novos processos seletivos para a contratação de 704 técnicos de enfermagem. O governo federal enviou 16 voluntários do programa Brasil Conta Comigo para reforçar o quadro de profissionais da saúde no estado do Amazonas. Volto com vocês. Bom, é exatamente isso, né? O quadro é esse, né? Estão cometendo genocídio contra os profissionais de saúde. Não tem como explicar essa situação que estamos vivendo hoje em dia. Se nós aqui, com a proteção das nossas casas, estamos com medo, imagina esses trabalhadores que estão lá na linha de frente tentando salvar vidas sem condições adequadas. Falta EPI, falta equipamentos, falta medicamentos e falta, sobretudo, compromisso sério desse governo com o Estado e com a população que deu a ele um voto de confiança para administrar o Amazonas. Mas o que se vê é o descaso, a incompetência reinando. São denúncias de corrupção nesse governo que todos esperam a solução. A população inteira está esperando uma solução para isso, porque é um governo de principiante, é um governo incapaz. O que a gente vê é uma atrapalhada atrás da outra. É um governo sem gestão, não há. É um governo completamente atrapalhado. Bom, governador, na boa, né? Chega de amadorismo, chega de brincar com a vida das pessoas, né? Dá um tempo, chega de tanta incompetência. O senhor que na campanha dizia que a bronca era com o senhor, hoje foge dos problemas. Dizia que sabia como resolver a situação da saúde. Hoje, sob a sua administração, o Amazonas vive aí a sua pior crise da história. Pessoas estão morrendo sem atendimento. E o que o senhor está fazendo? Aluga de forma irresponsável e suspeita um prédio desativado por R$2.600.000 para beneficiar amigos. É uma responsabilidade aí atroz, né? Aí e inaugurou de fachada, né? Sem a menor condição, nem sabão para lavar as mãos. Isso não sou eu, não é você, são pessoas técnicas especializadas. Fizeram vistoria no sábado, agora dia 18, e constataram que o hospital não está equipado, não tem nada, não tem sabão para lavar as mãos, gente, faz ideia? E isso aí, quando existem 3 andares no Hospital Delfina Aziz, que é a referência do estado, seria a referência para o tratamento da Covid-19, seria um lugar próprio para você controlar a doença só nesse local, só nessa unidade hospitalar. Está pronto, são 3 andares prontos para serem usados, o que possibilitaria ampliar rapidamente o número de leitos. Até hoje não foi explicado por que não colocou para funcionar o Delfina Aziz com 100% da sua capacidade e optou por alugar uma estrutura de terceiros que não tem equipamentos, que nem condições de oferecer 400 leitos, como anunciado. É um escândalo, sim, que vai ter consequências para o senhor e a sua equipe. É um escândalo, não tem como fazer uma irresponsabilidade dessa sem responder por uma consequência, não tem. Mas a pior consequência, a consequência imediata, é a perda de vidas. As pessoas estão morrendo pela incapacidade deste governador de agir. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, são 6h24 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor Mix do Brasil. E hoje é segunda-feira, hein? É dia do comentário da nossa colunista Nafice Bacri Valoz. Vamos conferir. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. Aos meus amigos, em meu retorno como comentarista, eu já pedi a proteção de Deus e dizia que me juntava aos que encontram na prece fervorosa a única forma de enfrentar um dos maiores desafios já vividos por nossos irmãos amazonenses. É que naquele momento já era visível o castigo cruel que vinha sendo imposto aos cidadãos de meu estado por um ser fabricado em televisão e comandado por interesses não republicanos. Mas este ser, sem referências, sem compromissos e sem história, só pôde impor este caos social ao meu estado porque foi galgado ao cargo de governador. Era uma tragédia anunciada, mas ainda assim, a ele foi delegado o poder de administrar o maior estado da federação e até sacrificaram a condução de um estadista que já faz parte da nossa história, que tem raízes fincadas em nosso estado e que tem inquestionável compromisso social. E meus amigos, eu não me arvoro ao direito de dizer quem é bom, quem é ruim. Eu apenas analiso os fatos, a história política e os resultados porventura alcançados. E eis o resultado de nossa escolha em 2018. A gestão do senhor Lima começou ameaçadora, nociva e desrespeitosa e hoje se mostra caótica. Quem recorda das criancinhas cardiopatas sacrificadas pelo descaso deste governante? Quem recorda que desde 2019 os servidores da saúde imploram por materiais, por equipamentos e por medicamentos, porque já conviviam com bactérias e vírus poderosos, sem equipamento de proteção e até sem salários. E o senhor Lima sabia que nossos servidores corriam risco. E foi por culpa do descaso e despreparo que o coronavírus nos encontrou fragilizados e pôde se instalar, contaminando nossos irmãos e roubando nossos entes queridos. E eis que hoje, após perdas irreparáveis, sequer sabemos o tamanho da tragédia que nos aguarda, mas sabemos que precisamos nos proteger e a nossa família, e principalmente precisamos nos livrar de alpinistas e impedir o acesso a novos oportunistas. Lembrando que Deus está no comando. Eu sou Nafice Bacri Valoz e eu estou com vocês. 18 horas. Muito bem, 6h26, 27, hein? Acabou de virar aqui. 6h27 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? A música aí do Major Lazer lança sua nova música. A música é Lay Your Red on Me. A música segue o lançamento Que Calor, que foi uma parceria com J Balvin e El Alfa, apresentada recentemente por Balvin no show de intervalo lá do Super Bowl ao lado de Jennifer Lopez e também da Shakira. Foi um showzaço, né? Diga-se de passagem. A faixa que ainda segue crescendo nas paradas mundiais com mais de 400 milhões de streams até o momento. Então vamos abrir a playlist de hoje do 18 horas. Lay Your Head on Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h31, melhor Mix do Brasil, Major Lazer, Lay Your Red on Me, foi a primeira de hoje na playlist, hein? Muito bem, agora vamos saber se vai chover, né, no restante desta noite. Karime Leão, a garota do tempo aqui da Mix. Vai chover, Karime? Previsão do tempo. Bom, segundo informações do clima, tempo sim. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite. A madrugada mínima prevista é de 25 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 98%. E o Conselho Nacional de Justiça exige que o Tribunal de Justiça do Amazonas tome providências para forçar o governo do Amazonas a implantar novos leitos para pacientes de coronavírus. Vamos aos detalhes na reportagem de Azaf Augusto.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou que o Tribunal de Justiça do Amazonas adote providências imediatas necessárias para assegurar a criação de novos leitos hospitalares proposta em ação civil pública pelo Ministério Público do Amazonas. Na ação, o MP aponta ao governo do estado caminhos para criar leitos de unidade de terapia intensiva, a fim de atender pacientes contaminados pelo coronavírus. O Ministério Público solicitou a ativação de todos os leitos do Hospital Delfim Aziz e a contratação de leitos do Hospital Universitário Getúlio Vargas e Hospital Beneficente Portuguesa. Segundo a instituição, a 4ª Vara da Fazenda Pública deferiu o pedido liminar no último dia 15 de abril, mas até o momento sequer foi cumprida a intimação do estado do Amazonas. Diante da gravidade dos fatos, o ministro Humberto Martins determinou ao corregedor local, desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, que adote as providências imediatas para o cumprimento da decisão. Azaf Augusto para 18 horas. E quem está em Manaus é o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele esteve reunido com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e com o governador Wilson Lima para tratar do colapso do sistema de saúde do estado por conta da explosão de casos de Covid-19. A imprensa não teve acesso às reuniões e nenhuma das 3 autoridades deram declarações sobre as reuniões. Mas, nos bastidores, comenta-se que foi discutida a proposta de intervenção federal aprovada hoje pela Assembleia Legislativa e um reforço no governo federal para amenizar a crise da saúde no Amazonas. Entrevista do dia. E depois de sofrer sucessivas derrotas na justiça, o governo Wilson Lima teve uma derrota política histórica hoje. Por maioria de votos, os deputados estaduais aprovaram o pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. E para falar sobre esse pedido, está conosco em videoconferência os deputados Wilker Barreto, do Podemos, e Dermilson Chaves, atualmente sem partido, que foram os parlamentares que mais denunciaram as irregularidades, as aberrações na saúde pública do estado. Boa noite, deputados. Sejam bem-vindos ao programa 18 horas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar pelo deputado Wilker Barreto. Qual o estopim que motivou esse pedido de intervenção? Eu acho que é um acumulado de sucessivas ações desastrosas que impõe hoje o governo ao seu povo. Para mim, o ponto alto foi sábado, aquela inauguração fictícia, simbólica, do hospital de campanha para o Covid-19. Lembrando que eu já tive a oportunidade de ter dado inúmeras entrevistas no 18 horas ao longo de 2019, alertando, Dermilson, essas mesmas autoridades do colapso do sistema. É triste, desumano a forma como o governo enfrenta a pandemia, gastando dinheiro em que não é prioridade e contaminando em massa a sua população. Tudo bem, deputado Dermilson, foi preciso o Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina constatar os descasos para a Assembleia pedir socorro ao governo federal? Deputado Dermilson. Olha, precisou sim, né? A ida deles foi devido a um clamor da população. Há de ressaltar que eu, deputado Wilker, que fizemos várias visitas ao Ministério Público, relatando a situação da saúde no nosso estado, em que chegou um momento muito crítico. Ninguém aguentou mais as entrevistas do Wilson e o que ele relatava para a população. Você imagine que no dia 20/3, o Wilson vai ao Delfim Aziz e diz que o Amazonas está preparado, que tem material abastecido na SEMA, que tem medicamento, que tem insumos, que não ia faltar nada.
quando chega realmente o vírus no Amazonas, a gente percebe a mentira. E ninguém aguentou mais. 350 leitos no Delfim Aziz, que ele só botou para funcionar agora mais 100, porque o governo federal manda mais 15 milhões para cá por mês. O que é 15 milhões para o governo do estado? Ele alega que é problema da OS, enquanto na realidade ele que tem que fazer um contrato para que a empresa amplie os leitos. Depois ele vai para o Newton Lins, diz que tem 400 leitos lá. E aí o que nós presenciamos? De 400 virou 16. E 16 mal feitos, sem estrutura, sem um mínimo básico para poder botar para funcionar. Agora, há de ressaltar aqui que o 28 tem estrutura no 4º e no 5º andar. A beneficente, que eles alegaram que não tinha respiradores, mas tem leitos para receber pacientes que estão em situação leve, moderada, com sintomas. O Hospital Getúlio Vargas, que até agora não foi ocupado pelo governo do estado. A falta de chamamento de profissionais. O estado do Amazonas perdeu só no ano passado mais de 500 médicos porque o governo atual atrasou o salário deles, que ainda está atrasado, diga de passagem. Não só deles, mas de toda a área de saúde. Então, eu acredito que isso é um acumulado. É o estrangulamento já que sufocou a população e estamos morrendo, né? Certo. Deputado, a deputada Janaína Pascoal publicou no Twitter dela que leu o pedido de intervenção federal na saúde aqui do Amazonas e ela acrescentou o seguinte: cabe prisão. Os senhores concordam? Wilker Barreto. Concordo. Sim. Eu não tenho dúvida. O que acontece hoje no Amazonas é criminoso. Eu estou aqui na tela do computador, aberto com o relatório do Conselho Regional de Medicina, da inspeção de sábado do Newton Lins. Demilson, 60 comprimidos de cloroquina. Vocês conseguem imaginar um hospital inaugurando com 2 cartelas de comprimido? Vocês conseguem inaugurar ou imaginar? Tá aqui o relatório. Uma caixa de luva N95. Quem é que inaugura um hospital com 50 máscaras? Vamos pegar aqui o relatório. Olha o que diz aqui o relatório do CRM. No manual do fabricante, já diz que os respiradores não suportam pacientes com grave situação respiratória. Gente, se isso não for criminoso, é o que, Demilson? Demilson, no caso específico... Genocídio. Oi, Demilson, no caso específico da compra de ventiladores mecânicos aí com preço bem acima, outro ponto que pesou nessa decisão da Alian foi essas questões aí, desses superfaturamentos? Hoje eu fiz cotação com várias empresas no país. É muito abaixo do que o governador comprou. É escandaloso, é arbitrário, inconsequente. Todo centavo agora tem que ser voltado para o coronavírus. Olha que hoje eu pedi transparência do governo mais uma vez. Eu e o deputado Wilker. Imagine que ele tem empenhado só 25 milhões, enquanto a Assembleia já disponibilizou
para ele gastar do ano passado o superávit de 3 bilhões e 600. Cadê o dinheiro das nossas emendas, dos deputados estaduais? A minha ele disse que não são prioridades para pagar para o interior. Cadê as emendas dos deputados federais? 20 milhões que o governo federal mandou. Mais a suspensão da pagamento da dívida, que já chegamos no mês, esse dinheiro também é para o coronavírus. Quando você consulta o portal da transparência, não tem a dotação inicial para o gasto. Só tem 25 milhões que não foram pagos ainda dos fornecedores. Agora eu quero chamar a atenção aqui para um fato criminoso ainda. O Wilson espera que o governo federal mande os equipamentos de proteção individual para economizar o dinheiro do Estado, sendo que ele já fez a licitação e não paga os fornecedores. Então é absurdo isso. Então o preço é algo aviltante, ultrajante no momento agora de crise em que todo mundo está morrendo. Sim. De ontem para hoje morreu várias pessoas. E quem é o culpado por isso? Deputada, a gente só vê que os números são muito crescentes aqui no estado, chamam a atenção até na média nacional e do mundo. E por falar, em chamar a atenção, hoje circularam vídeos nas redes sociais mostrando filas de carros funerários aguardando a vez para o enterro. Essa imagem é muito chocante, é muito triste. Todo mundo assistiu esse vídeo compartilhado. Como resolver essa situação uma situação dessa que chegou a esse nível aqui no estado? Primeiramente, fazer gestão. Por exemplo, por que da demora de colocarmos para funcionar como hospital de retaguarda o Getúlio Vargas e a Beneficência Portuguesa? Por que da demora de nós não termos um hospital referência de Covid de porta aberta? Ou seja, tá todo mundo se misturando, o que está infartando, o que está com derrame, está indo para a mesma unidade se contaminar com o Covid. Se não tiver gestão, não enfrenta uma pandemia. Eu fiz hoje, e eu quero aproveitar aqui a audiência da Mix, que se a intervenção que a Assembleia teve coragem hoje de votar não der certo, eu conclamo que a sociedade, representada por entidades de credibilidade, possa apresentar o impeachment na Assembleia do governador e do vice. Nós fizemos isso, Dermilson. Nós não vamos fazer de novo para a sociedade não pensar que é política. A sociedade é que é autora, é que é detentora e é legítima que tem a prerrogativa de provocar a Casa Legislativa para nós darmos um basta nisso. Ok, deputado Wilker, para se decretar intervenção na saúde do Amazonas, tem que ter aprovação da Câmara Federal e do Senado. Uma intervenção tranca a pauta de votação do Congresso e reduz as chances de uma intervenção direta. Caso a intervenção não seja aprovada, além dessa conclamação para a população do estado, qual seria uma outra saída jurídica, legal? Você quer minha opinião pessoal? Sim. Hoje, o documento de intervenção assinado, Dermilson, pela Assembleia Legislativa simboliza que a Casa do Povo não confia mais na capacidade gerencial deste governo. Não é política, não é politicagem. Este governo não tem mais condições de administrar as vidas do povo do Amazonas. Se fracassar a intervenção,
na minha opinião, só o impeachment. Ok, muito obrigada pela participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos sobre a aprovação do pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Conversamos com os deputados Wilker Barreto, do Podemos, e Dermilson Chaves, atualmente sem partido. As considerações, deputados, muito obrigada pela participação. Obrigado. Eu agradeço. Estou disponível à disposição da sociedade toda vez que me chamarem. E só para corrigir mais uma vez, o meu nome é Dermilson Chagas. Perdão. Sempre. Obrigado. Valeu, aí, deputado. Os amigos da Mix. Que pena que nós estamos tratando de matérias tão tristes para o nosso Amazonas. Exatamente, que pena, né, deputado? Mas vamos seguir, pelo menos estamos aqui cada um fazendo o seu papel. Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Obrigada, deputados. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Um abraço. 6h48 em Manaus. Boa noite para você que está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Cara, estamos com a segunda da playlist de hoje. Olha só, Sam Smith e Demi Lovato lançam nova música, I Am Red. A música foi escrita aí pela dupla e estará no terceiro disco de Smith, que originalmente se chamaria To Die For, mas teve aí o nome alterado. Segundo Smith, esse vídeo festeja aí as entidades LGBTQ em todas as suas formas, Karine. Exatamente, Carlão. Smith também declarou o seguinte, abre aspas, eu não sei se você é queer como eu, mas para alguém que é, o esporte pode ser assustador, um gatilho. Então, ser esportista num clipe com Demi Lovato foi incrível, fecha aspas, afirmou o cantor. Então, seguimos aí para segunda do playlist desta segunda-feira aqui no 18 horas. Sam Smith e Demi Lovato. I'm ready. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, mais uma da playlist em 100,7. Agora são 6h52 minutinhos em Manaus. Foi o Sam Smith e a Demi Lovato, I Am Ready. Foi isso, né? Que essa daqui tá aqui, ó. Muito bem, você está aí, né? No melhor Mix do Brasil. Mix. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, acabou de tuitar nas redes sociais o seguinte: determinei à Polícia Federal a abertura de investigações para apurar de forma implacável qualquer desvio de verba federal destinado ao combate do novo coronavírus em qualquer lugar que isso ocorra. Isso aí foi a postagem, né, o tweet do nosso ministro da Justiça, da Segurança. Carlão, e agora? Quer saber como é que vai ficar o tempo para amanhã? Tempo e temperatura. Peraí um momento. Está aqui se preparando. Vamos ver como é que fica o tempo e temperatura para amanhã. Clima-tempo. Agora são 6h53 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Karine Leão, a garota do tempo. Deu será certo, que a Nathalie consegue entrar? Porque travou aqui o meu tempo e temperatura. Vamos chamar então Contaminação Roupas com Nathalie Moraes. Nathalie. Karine, olha só, a gente já falou algumas vezes aqui no 18 horas sobre diversos cuidados que precisamos ter para não sermos contaminados aí com o novo coronavírus. O principal deles, é claro, é ficar em casa. Mas se isso não for possível, infectologistas e especialistas em aerosóis e microbiologistas falam sobre os riscos de entrar em contato com o vírus durante saídas essenciais de casa ou até em contato com pacotes de entrega. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Júlia Gomes. Muitas pessoas têm medo de deixar o coronavírus entrar em suas casas pelas roupas, sapatos, produtos comprados em supermercado, por exemplo, correspondências, entre outros. A Sigrid Avelino e o marido dela, devido às profissões, não têm como cumprir a recomendação de ficar em casa todos os dias, mas tomam os cuidados necessários antes de entrar em casa depois de um dia de trabalho.
O André chega, a roupa dele que ele tira, que ele tá trabalhando, né? A quarentena dele durou só 2 semanas, agora ele voltou a trabalhar. Aí ele tira a roupa, tende lá fora, tudinho, aí a roupa ele sai correndo pro banheiro, né? E aí toma banho, se higieniza todo pra poder a gente ter contato. A mesma coisa eu faço quando eu vou gravar, um dia sim, outro não. Eu lavo desde o cabelo, né? Porque, sei lá, vai que, né? Será que realmente isso daí é confiável, essas medidas? Né? Eu vou continuar fazendo, redobrando. Cuidado nunca é demais, mas segundo infectologistas, especialistas em aerosóis e microbiologistas, embora seja verdade que um espirro ou tosse de uma pessoa infectada possa lançar gotículas virais e partículas menores pelo ar, a maioria delas irá cair no chão. Estudos mostram que algumas pequenas partículas virais podem flutuar no ar por cerca de meia hora, mas é pouco provável que cheguem até você. A cientista Lindsay Mars, especialista em aerosóis do Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia, nos Estados Unidos, diz que é improvável que uma gota pequena, o suficiente para flutuar no ar por algum tempo, seja depositada nas roupas devido à aerodinâmica, e que elas seriam tão pequenas que se moveriam no ar ao redor dos corpos e das roupas. A especialista diz que, embora alguns tipos de vírus possam ser difíceis de limpar, o novo coronavírus, assim como o vírus da gripe, é cercado por uma membrana gordurosa que é vulnerável ao sabão. Lavar suas roupas com sabão comum e depois secá-las é o mais que suficiente para remover o vírus, caso ele esteja na roupa. A exceção é se você estiver em contato próximo a uma pessoa doente. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam o uso de luvas ao limpar itens de alguém que esteja doente, além de tomar cuidados para não sacudir peças de vestuário e roupas de cama. Se possível, use água bem quente e seque completamente. Já o risco de ser infectado ao manusear correspondências ou pacotes é extremamente baixo e, neste momento, apenas teórico. Não há casos documentados de alguém ficar doente ao abrir um pacote ou ler um jornal, por exemplo. Mas isso não significa que você não deve tomar os cuidados necessários. Após manusear cartas, pacotes ou ler o jornal, descarte a embalagem e lave as mãos, é o que recomendam os especialistas. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e o prefeito Arthur Vigílio Neto afirmou agora há pouco que vai editar mais uma medida de combate ao novo coronavírus na capital. De acordo com ele, ônibus do transporte coletivo não vão mais parar para quem estiver sem máscara. Arthur já publicou um decreto em que recomenda o uso desse tipo de proteção sempre que o cidadão sair de casa aqui em Manaus. Mix. 6h58, Karime Leão, você está no melhor mix do Brasil, sabia, Karime? Claro que sim. Seguimos então para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas registrou oficialmente mais 116 casos de Covid-19 nesta segunda-feira, dia 20/4, totalizando 2.160 casos confirmados com 185 mortos. O Brasil registrou 383 novas mortes no pior dia desde o início da pandemia. Já são 2.845 vítimas do coronavírus e 40.581 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. A situação não dá sinais de melhoras. O índice de isolamento social da população no Amazonas, que já alcançou 60%, caiu para 53,6% no último sábado, segundo dados da empresa de tecnologia Inloco. Recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, o isolamento social é apontado como uma das medidas preventivas mais eficazes para evitar a propagação do novo coronavírus. Imagens em grupos de WhatsApp mostraram filas de carros de funerárias no cemitério do Tarumã, em Manaus, esperando a vez para desembarcar em caixões no último domingo. As unidades de saúde em Manaus não têm onde colocar mais doentes. A fila de espera, pessoas morrendo praticamente sem atendimento. Os trabalhadores da saúde estão fazendo o possível para salvar vidas, mas o número de pacientes não para de crescer. Esses dados resumem apenas um pouco a gravidade do momento. A realidade
verdade, pode ser ainda pior. E ainda não existe nada, mas nada mesmo melhor que as pessoas tentarem evitar o contágio ficando em casa, tomando as precauções que as autoridades de saúde têm recomendado constantemente. O resto é por conta e risco de quem ainda não percebeu que a vida de cada um está sob grave ameaça. 18 horas. Karine, 7 horas em ponto. Agora sim, finalmente. Finalmente tem mais alguma aí? Tem. Saideira? Não, só pra gente saber aí, né, que amanhã é feriado, Feriadão. né? Nathalie Moraes. Dia 21 de abril, é isso? Exato. É isso mesmo, Karine, exatamente. Amanhã, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, mas só para lembrar para todo mundo, nós estamos em quarentena, nada de sair de casa, nada mesmo disso. no feriado, é dia de manter o isolamento social e amanhã tem 18 horas, a gente volta a se encontrar às 18 horas. Legal. Beijo, Karine, beijo, Carlão, até amanhã. Beijo, Nathalie, exatamente. Então, nada de ficar circulando por aí. E eu fiquei devendo a previsão do tempo para amanhã, né? Amanhã. Então, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora, mínima prevista de 22 e máxima não deve passar dos 30 graus. Então, uma temperatura amena para você aproveitar em casa com a sua família, ok? Valeu, gente. Um beijo. Valeu. Boa noite. Obrigada pela companhia. Boa noite. 7 horas e 1 minuto. Continue bem. Continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e amanhã a gente está de volta com você a partir das 6 da tarde com o 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.